Olá, tudo bem? Eu sou a Viviane Pinheiro e hoje nós vamos para a nossa aula da disciplina Os Projetos de Vida e o Bom Professor. Hoje a nossa aula vai abordar práticas de projetos de vida na escola. É a primeira aula dessa série que vai abordar as práticas sobre projetos de vida, né? Como que a gente pode de fato dar a oportunidade para as crianças, para os jovens construírem projetos de vida, especialmente aqueles, né, com compromisso social. Em primeiro lugar, né, hoje a nossa aula nós vamos abordar bastante os princípios deste trabalho, né? E a gente não pode deixar, né, de lado o que são os projetos de vida, né? Porque os projetos de vida são uma força interna, então é um construto psicológico que motiva e direciona as ações cotidianas e os planos de curto e longo prazo. Sendo assim, como é que eu, educador, né, gestor escolar, professora, como eu posso, sendo uma força interna psicológica, como é que eu posso, na escola, contribuir para levar esses estudantes a construir e a desenvolver projetos de vida? Enfim, no nosso curso nós temos enfocado bastante que o papel da escola não está apenas na instrução, né? Mas é muito mais do que isso. Nós temos que formar esses estudantes, estas estudantes para a vida. E o que isso significa? Significa que um dos papéis, e talvez o papel mais importante da escola, é a formação ética, é a formação para o exercício pleno da cidadania. E o que isso significa? Não apenas que esses estudantes construam conhecimentos de áreas específicas, língua portuguesa, matemática, sim, isso é muito importante, mas não apenas isso, mas saibam manejar esses conhecimentos em prol de sua atuação social, uma boa convivência para que consigam também estabelecer bons vínculos, terem boas relações interpessoais, consigam ser atuantes em sociedade, ou seja, o compromisso nosso enquanto educadores é a responsabilidade de fazer com que essas novas gerações construam e colaborem, né, para a construção de um mundo melhor. Sendo assim, eu destaco aqui alguns eixos que são fundamentais, né, pensando no papel da escola. Um desses eixos é contribuir para a constituição das identidades desses alunos, essencialmente a construção de valores morais. É muito importante, né, que ao longo do desenvolvimento, dos anos que essa criança, que esse jovem passam na escola, é muito importante que nós possamos consolidar valores que estejam realmente fundados, né, nos direitos humanos, no bem-estar coletivo e também no bem-estar pessoal. Além disso, é muito importante também que a escola dê oportunidade para a exploração de habilidades socioemocionais. A gente percebe uma grande discrepância, né, entre o nosso conhecimento científico e o nosso conhecimento emocional. Isso tem levado, né, a sociedade a um mundo bastante caótico, em que as pessoas têm muita dificuldade de conviverem, não conseguem superar conflitos, resolver os conflitos de uma forma que beneficie a todos. Então, explorar, né, essas habilidades se torna hoje um fator muito, muito importante mesmo para a formação das futuras gerações. E, além disso, a escola também é responsável por fazer com que esse aluno explore, né, quem ele é, os seus objetivos futuros, o seu engajamento presente para alcançar esses objetivos, e não apenas objetivos profissionais, mas também e sobretudo objetivos pessoais, objetivos sociais. Enfim, nós temos vivido hoje uma grande corrente, né, que vem abordar os projetos de vida na educação. Os projetos de vida têm sido vistos, né, como possibilidades mesmo de engajamento escolar,
possibilidades de melhor atuação profissional, de melhor exploração, né, dos sentimentos e até de uma melhor atuação, um melhor desempenho acadêmico, né? Todas essas vertentes têm sido exploradas e nem sempre nós vamos percebendo o quanto elas estão distantes deste conceito dos projetos de vida que nós exploramos aqui nessa disciplina. Então, eu gostaria de abordar com vocês agora alguns mitos sobre o trabalho com projetos de vida na escola. Eu tenho certeza que em algum momento você passou por essa reflexão ou você de alguma forma explorou isso no seu trabalho. Se você já trabalha com projetos de vida na escola, você com certeza se deparou com alguns desses mitos. O primeiro mito: o projeto de vida restringe-se à carreira profissional. E eu vou contar um caso para vocês, né? Eu estava fazendo, né, um estágio de pesquisa numa escola e conforme eu andava entre os jovens, eles começavam a me contar: o meu projeto de vida é biologia, o meu projeto de vida é medicina. E eu fui ficando intrigada. Por que é que esses jovens me falavam das suas carreiras e não dos seus projetos de vida, né? E isso me levou a perceber que nos documentos oficiais, em vários locais, materiais didáticos que a gente percebe, projeto de vida está muito restrito à profissão. Então, como se o âmbito profissional fosse o único âmbito que desse sentido, motivasse as nossas ações. E a gente percebe, né, entendendo o conceito de projeto de vida, que isso não é uma verdade. O segundo mito é aquele em que se acredita que o estudante precisa focar em uma área do conhecimento para desenvolver seus planos futuros. Esta também é uma ideia equivocada. Porque se nós pensarmos que para desenvolver um projeto de vida precisamos nos engajar em atividades significativas, se essas atividades estiverem restritas a apenas uma área do conhecimento, nós estamos restringindo também as possibilidades, experiências, né, desse jovem. Esse mito tem muito a ver com essa ideia de vocação. Então, nós nascemos com uma vocação e temos que desenvolver apenas aquilo ao qual nós estamos vocacionados, que é uma ideia que não contribui com a perspectiva de que as pessoas se desenvolvem e constroem, né, os projetos de vida a partir de uma interação significativa. O terceiro mito diz respeito à identificação de um projeto de vida a um planejamento. Muitas pessoas pensam que fazer planos detalhados sobre o futuro é ter um projeto de vida. Isso também não está correto, porque o projeto de vida é uma intenção interna, um construto psicológico. Você pode muito bem, não tem problema algum, traçar objetivos de curto prazo, de longo prazo, mas esses objetivos precisam ter aderência, né, àquilo que realmente te movimenta, a esta força interna que motiva as suas ações. Então, apenas planejar e entregar um documento planejado não é ter um projeto de vida. E por fim, o último mito é de que todo estudante deve sair do ensino médio com pelo menos um projeto de vida definido. Essa é uma questão muito importante e até para que a gente reflita um pouquinho sobre o que isso causa ao nosso estudante, né? A pressão para ter um projeto de vida e muitas vezes entendendo esse projeto de vida como uma escolha de uma carreira profissional, ainda mais diante do panorama que temos hoje de aceleradas mudanças, de múltiplas possibilidades, mas que ficam muito distantes das possibilidades de atuação desse jovem, esse mito pode gerar, inclusive, o oposto daquilo que se espera. Pode gerar angústia, pode gerar depressão, enfim, né? Devemos tomar muito cuidado. Eu gosto muito de uma ideia do professor Nilson Machado, quando fala de projetos, de que o projeto é uma atividade imanentemente humana. Então, educadores, o projeto só pode ser feito por aquele que projeta.
nós não podemos projetar pelos nossos alunos. Então, quando vamos elaborar uma intervenção educacional e aplicar esta intervenção, nós precisamos ter clareza de que o projeto de vida é deles e não nosso, de que eles têm desejos, sonhos, aspirações, valores, crenças que precisam ser atendidos, né? E cada pessoa tem o seu ritmo, é uma trajetória altamente particular e que nós devemos sim dar oportunidades, né, de construção de um projeto de vida, mas não necessariamente impor, né, projetos de vida aos outros. Tem uma imagem muito interessante que nos apoia a pensar nas intervenções educacionais. Essa imagem foi feita pela professora Heather Maiden, de Stanford, nos Estados Unidos, e ela destacou as 3 dimensões dos projetos de vida. Para nós, educadores, é muito importante entender essas dimensões, porque as nossas intervenções educacionais podem sim estar voltadas a essas dimensões e também aquilo que apoia, suporta essas dimensões. Então, quais são as dimensões para Heather Maiden? E para toda a equipe que trabalha com projetos de vida, os objetivos significativos, ou seja, as intenções que nós temos, né, daquilo que a gente deseja alcançar, motivados, né, por essa força interna, o engajamento que demonstra o meu compromisso com esses objetivos significativos, ou seja, as ações, né, estão no campo das ações, demonstrando que aquilo de fato é importante, é um objetivo que eu desejo atingir em vida. E o desejo de se conectar e impactar o mundo além de mim mesmo, né? Então, o fato de eu projetar algo e não se encerrar em mim é também uma dimensão muito importante dos projetos de vida. E se nós pensarmos, né, nessas dimensões, pensando em termos de competências, né? Pensem, educadores, como no que a gente precisa ser competente de fato para construir um projeto de vida e este projeto de vida ter um sentido ético, essa dimensão para além de nós, de impacto no mundo. Que competências uma pessoa precisa ter, né, e manejar para poder de fato construir e desenvolver esses projetos de vida? A professora Maiden destaca 3 competências fundamentais. A primeira delas é a autorregulação de comportamentos, ou seja, todas as habilidades que dizem respeito à forma como nós regulamos o nosso comportamento nas ações, atividades do dia a dia. Uma outra competência, que é uma competência também muito importante, é a competência de protagonismo. Que habilidades eu preciso ter para ser protagonista, impactar o mundo, traçar objetivos, me engajar, né? E por fim, as competências socioemocionais e também morais. Porque saber decidir, né, fazer boas escolhas, né, tem a ver com as competências morais e agir, né, para o bem comum, bem como saber manejar as emoções, os sentimentos, saber gerenciar, né, de uma forma positiva, também são competências que apoiam essas dimensões de projeto de vida. Eu acho muito importante a gente pensar em termos dessas competências, né, e tentar compreender essas competências alinhadas a esse conceito que nós estamos trazendo neste curso. Por isso, eu trouxe também um pouco para que a gente reflita a respeito das competências que comparecem na Base Nacional Comum Curricular. Você, professor Claro, já está acostumado com a base, já leu várias vezes as competências e sabe que a competência de número 6 é denominada de trabalho e projeto de vida. Pois bem, aqui nós temos uma evidência de como os documentos articulam projetos de vida ao mundo do trabalho, e isso leva a essas incompreensões das pessoas realmente pensarem que projeto de vida é uma escolha profissional, é entender o mercado de trabalho, é também, mas não só isso, né? E eu gostaria também de chamar a atenção para as outras competências que comparecem na base, né? Nós temos 10 competências na base. Por exemplo, conhecimento, cultura digital, comunicação,
argumentação, pensamento científico, crítico e criativo, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania, autoconhecimento e autocuidado, são todas dimensões, competências da base. De que forma essas competências estão articuladas às competências que eu acabei de indicar, que apoiam os projetos de vida? No meu entender, essas competências gerais estão totalmente articuladas também com as competências de projeto de vida. Para que eu tenha um projeto de vida, eu preciso ter conhecimento sobre o mundo, sobre tudo aquilo que já foi construído social e historicamente pela nossa humanidade. Eu também preciso ser crítico a respeito desses conhecimentos do mundo. Isso vai gerar também essa empatia, responsabilidade pelo mundo, o meu autoconhecimento, a comunicação, a forma como eu consigo argumentar as minhas ideias, crenças, valores. Então, todas essas competências se articulam e apoiam em maior e menor intensidade o desenvolvimento e também a construção dos projetos de vida. Então, o que de fato é importante para esse trabalho com os projetos de vida na escola? É importante, a gente realmente se ater a essa ideia de projeto de vida como uma dimensão altamente particular e assim entendendo, nós precisamos compreender que é tarefa de toda escola e, quiçá, de toda a sociedade que os alunos e as alunas construam projetos de vida éticos. Sendo assim, o que nós precisamos pensar enquanto equipe pedagógica da escola para fomentar essa construção, já que realmente não é algo palpável, Não basta fazer uma lista de intenções, vai muito além disso. Então, a nossa indicação é que exista uma intencionalidade, ou seja, um currículo construído, ações direcionadas para a construção de valores, para o exercício da cidadania, a exploração de sentimentos morais, como nós já destacamos, a gratidão, a empatia, o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. É um conjunto de ações, que vai realmente impactar esse desenvolvimento dos projetos de vida com sentido ético. E por fim, é muito importante destacarmos no âmbito deste curso que práticas engessadas, tradicionais, que estão apenas apoiadas na instrução, em transmissão de conteúdos, de conteúdos e focado apenas nos aspectos cognitivos, é realmente restringir e não apoiar os projetos de vida, dos nossos alunos e das nossas alunas. Então, é necessário uma mudança educacional, um olhar para cada ser como um ser único, com uma trajetória única e oferecer oportunidades diferenciadas e variadas de engajamento e de protagonismo dos jovens. Bom, esta aula termina aqui. Agradeço muito a sua participação.